Seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por esse ministério. Louvado seja o Senhor por essa mensagem maravilhosa. E nós estamos aqui com esse privilégio de ministrar a palavra do Senhor. E o nosso tema é evangelismo de oração. Evangelismo de oração. Eu não sei se você está acostumado com essa declaração, evangelismo de oração, amados. Porque, geralmente, quando nós ouvimos a palavra evangelismo, nós pensamos sempre naquele momento em que vamos compartilhar com alguém do Evangelho. E é exatamente isto. Na verdade, evangelismo é isso exatamente. É você pregar a palavra, pregar o Evangelho. Mas, quando falamos em evangelismo de oração, significa que nós estaremos com essas pessoas para as quais vamos pregar a palavra, nós estaremos com elas primeiro orando por elas. Na verdade, antes de nós nos aproximarmos delas fisicamente para compartilhar da palavra de Deus e do Evangelho, nós já estaremos orando por essas pessoas. Na verdade, eu diria aos amados que a bênção que será compartilhar o Evangelho depende desse tempo de oração, depende muito deste momento de oração pela pessoa. Nós podemos chegar a essa pessoa antes mesmo de nos aproximarmos dela. Nós podemos chegar a lugares distantes de onde estamos agora, sem precisarmos estar lá fisicamente. Nós podemos atravessar cidades, atravessar países, através da oração. Nós podemos abençoar as pessoas, abençoar nossos familiares, abençoar nossos vizinhos, antes mesmo de nos aproximarmos deles para compartilhar algum trecho do Evangelho de Jesus. E o que eu quero compartilhar para os irmãos é essa necessidade. É uma necessidade que nós temos de orar em favor das vidas. É uma necessidade que nós temos de clamar, suplicar, interceder em favor das pessoas. O nosso primeiro papel não é nem de compartilhar do Evangelho às pessoas. O nosso primeiro papel é de orar por elas. É de abençoar essas pessoas. E é exatamente isso que as Escrituras nos ajudam a compreender, essa tarefa, esse papel. E quando nós estamos falando sobre esta tarefa e esse papel, eu gostaria muito que nós pudéssemos entender uma coisa, amados. Quando estamos falando de orar em favor das vidas, este é um movimento que todo aquele que é um servo, uma serva de Deus, um filho, uma filha de Deus, tem como tarefa primordial. Nós não estamos aqui agora nos referindo a nenhum ministério chamado ministério de oração. Porque ainda que, do ponto de vista de ministério, apenas há um grupo, eu diria que, no que diz respeito à função de orar, papel de orar, a tarefa de orar, o comando que recebemos do Senhor para orar, nós entendemos que isso é uma tarefa, é um papel de todos. Todo aquele que é sacerdote, ele tem como principal função orar em favor das pessoas. Todo aquele que é um sacerdote do Senhor
tem como principal função mediar, colocar-se no meio entre Deus e as pessoas. E nós nos colocarmos diante do Senhor Deus em favor das pessoas. E orar por elas, e abençoá-las, e profetizar a palavra em favor delas. E usar a palavra de Deus como uma arma que é para destruir as forças invisíveis das trevas que oprimem as pessoas. Nós, cada um de nós neste lugar, se você é um filho, filha de Deus, se você é um servo, serva de Deus, você é um sacerdote. Amém? E é neste papel de sacerdote que nós oramos. Por quê? Porque o sacerdote no Antigo Testamento, é de lá que trazemos a palavra sacerdote, tinha como função se colocar entre Deus e o povo. Hoje, quando nós nos colocamos para interceder pelas pessoas, nós estamos exercendo essa tarefa sacerdotal, esse papel de sacerdote. Então, nós podemos dizer que nós, que estamos aqui para orar em favor das pessoas, somos hoje o que eram os sacerdotes no Antigo Testamento. E isso é importante nós sabermos, por causa de um trecho das Escrituras que eu gostaria que nós pudéssemos acompanhar agora, que está no livro de Números, capítulo 16, versículos 41 a 48. Você vai agora se encontrar com uma cena terrível, uma cena talvez das mais dramáticas do Antigo Testamento, onde a tarefa do sacerdote foi crucial, onde o papel do sacerdote foi determinante. Observe o que diz a palavra, Números capítulo 16, a partir do verso 41. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Amados, só um momento aqui. Esse instante aqui é muito terrível. O povo está pecando vergonhosamente, frontalmente contra Deus. E aqui nós vemos a indignação do Senhor Deus e uma declaração terrível que o Senhor dá a Moisés e Arão, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Aqui há uma palavra, um juízo, há uma sentença contra todo aquele povo. E Moisés e Arão prostraram-se sobre o rosto. Naquele exato momento, eu acredito que até enquanto prostrados estavam Moisés e Arão, Moisés dá um comando, uma ordem a Arão. Arão, queridos, é o sumo sacerdote. E ele diz então para Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação
e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Amados irmãos, é preciso você entender aqui agora. O sumo sacerdote Arão equivale a nós hoje, na qualidade de sacerdotes do Senhor. Isso está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nesse texto diz que aqueles que são povo de Deus são chamados de sacerdócio real. Então, nós somos sacerdotes, amém, amados? E agora entenda uma coisa aqui. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz que o incenso são as orações. Preste atenção nisto. Porque o que estamos vendo aqui, essa cena em Números, ela se repete em nossos dias. Nós estamos exatamente, especificamente, num feriado de uma praga, onde a liberação da prostituição, a liberação do ocultismo, a liberação do satanismo, a liberação do alcoolismo, das drogas, é algo assim indescritível nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas do Brasil. Essa festa que pode ter tido o seu início como sendo uma festa simples, popular, sem nenhum outro interesse a não ser apenas uma festividade ingênua e singular. À medida em que os dias se passaram, hoje é, na verdade, um culto a demônios, um culto a Dionísio, ao Deus do vinho, ao Deus da bebida. É uma liberação total da carnalidade na sua expressão mais viva. Nós temos uma praga no sentido de maldição, ferindo a nossa nação, ferindo a nossa terra e liberando sobre os ares do nosso Brasil, os ares da nossa cidade de São Paulo, espíritos malignos de morte, de violência, de prostituição, de adultério. Não estamos mais tratando de uma festa popular, ingênua. Estamos agora tratando de uma verdadeira devoção ao Deus da orgia, ao Deus Baco, ao Deus da carne. Amados irmãos, a praga já começou. E o que está dito aqui é que Moisés, ele se volta para Arão e fala assim: depressa, eu quero que você faça algo depressa. Depressa porque, olha, tem que ser logo, faça isso agora. Há uma urgência. E o que Arão deveria fazer é: toma o teu incensário e põe no incensário o fogo do altar. Amados, esse fogo do altar é o altar do sacrifício, é o altar do holocausto. E o altar do holocausto fala do sacrifício de Jesus na cruz. Buscar o fogo do altar é buscar o que foi feito no Calvário em favor das vidas. O que foi feito na redenção de Cristo, na sua morte em favor das vidas. E o que nós buscamos no altar
nós vamos colocar agora, deitar incenso, isto é, o que nós buscamos, o fogo do altar, vai se tornar incenso, vai se tornar oração. Isso significa que agora nós vamos orar de acordo com o sacrifício de Jesus na cruz. Nós vamos agora orar o que Jesus fez no Calvário. Nós vamos orar, por quê? Porque o que Jesus fez no Calvário é para pôr fim a toda praga. Amém? O que Ele fez na cruz é para quebrar toda maldição. Mas o que Ele fez na cruz não está interferindo na vida das pessoas. A praga continua. As pessoas estão indiferentes ao que Ele fez no Calvário. É necessário, portanto, que se levante Arão. É necessário, portanto, que se tome o incenso, e o incenso são as orações. E o que fez Arão? Versículo 47, tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. A expiação é um ato para cobrir o pecado do povo. Observa, amados, o quanto é sério o que Arão estava fazendo. Aquele ato de Arão de andar no meio da congregação com aquele incenso era para expiar. Expiar tem o sentido de cobrir o pecado. É como se aquela fumaça do incenso estivesse agora cobrindo toda aquela pecaminosidade, carnalidade, a fim de que a praga cessasse. Por que a praga cessaria? Porque havia alguém que estava intermediando, havia alguém que estava no meio, havia alguém que se colocou no meio para orar. O incenso são as orações. Havia alguém que se colocou no meio para dizer: não, oh Deus, não, livra esse povo da matança, livra São Paulo da morte, livra esses jovens, livra esses homens e mulheres, livra esses adolescentes da morte. Oh Deus, não! Nós clamamos pela misericórdia do Senhor, que a tua misericórdia prevaleça sobre o teu juízo. Aí se levanta gente para se pôr no meio. E o versículo 48 encerra dizendo assim: pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Eu gostaria de convidar aqui a pastora Marília. Vem cá, minha amada. Vou te chamar para um ato profético. Não, aqui mesmo. Aqui, ó, nesse meio aqui. Tu vais andar neste meio aqui. Indo para lá, não é agora não. E voltando, eu quero que você ore. Você vai levar o incenso da oração. Em favor daqueles que estão aqui, em favor de famílias que não estão aqui, mas estão representadas por vocês, familiares queridos nossos, em que a maldição está sobre eles para a morte, palavras para a morte, e nós vamos levantar o incenso da oração e clamar pelo que foi feito na cruz do Calvário e declarar que vai prevalecer a misericórdia, vai prevalecer a graça. A palavra de redenção venha sobre estas vidas, venha sobre nossos filhos e nossas filhas, venha sobre a cidade de São Paulo. A graça do Senhor tome as ruas de São Paulo, tome a 23 de maio, tome o Anhangabaú, tome o Ibirapuera, tome a Paulista, tome cada centro, cada periferia de São Paulo. Nós vamos levantar o incenso e nos colocar profeticamente entre os vivos e os mortos, para que a praga cesse nesta cidade. Em nome do Senhor Jesus, queremos estender essa oração para toda esta nação,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Pai amado, profetizar que aqui tem um povo que crê, um povo que crê na Tua palavra, Senhor amado, que a palavra há poder, Senhor, um povo que se levanta para declarar que a sua casa, que a sua família é do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, que toda obra das trevas não prevalecerá, Pai amado. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai amado, que os Seus filhos são herança bendita do Senhor, Pai amado, que aonde, Pai amado, há trevas, a luz, Pai amado, vai dissipar todas as trevas, Senhor amado. Nós profetizamos em nome de Jesus Cristo, Pai amado, agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor está levantando, Pai amado, homens e mulheres que creem, Pai amado, na palavra que saem da sua boca, Senhor, que são sementes, Deus amado, e que vão germinar e vão dar fruto. Nós declaramos, Pai amado, que o Senhor está visitando, Pai amado, estes lugares aonde Satanás está agindo. Nós ordenamos agora, proibimos em nome de Jesus toda a obra do inferno e declaramos em nome de Jesus que o Senhor Jesus já derramou o seu sangue precioso por cada uma da vida daquelas que estão ali, Senhor, e que nós veremos a glória de Deus sobre cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, que toda obra do inferno será paralisada. Nós declaramos que a 23 de maio, Pai amado, o Senhor já ordenou os teus anjos daquele lugar, que os olhos, as escamas dos olhos, Pai amado, em nome serão retiradas, que o poder de Deus virá naquele lugar, Pai amado, e em nome de Jesus Cristo, a glória, a Shekinah do Senhor virá naquele lugar, o poder de Deus virá naquele lugar, Pai amado, e em nome de Jesus eles dirão: algo aconteceu neste lugar, algo aconteceu neste lugar, o poder de Deus visitou aqui. Deus, nós sabemos, Pai amado, que o Senhor está levantando um exército, Pai amado, em nome de Jesus, agora na Paulista, Pai, ó Senhor, anjos do Senhor, com a espada desembainhada, guerreando contra os principados e potestades que têm tentado naquele lugar, Pai amado, em nome de Jesus, todo espírito de sedução, nós repreendemos pelo poder que é o nome de Jesus. Espírito de encantamento, nós te repreendemos pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Nós denunciamos em nome de Jesus Cristo, Deus de poder, que os olhos se abram, Pai, aqueles que estavam longe da Tua presença, seja o momento de ver a glória de Deus. Os olhos se abrirão e dirão: o que estou eu fazendo aqui? O Senhor os buscará, o Senhor está tomando eles agora nas suas mãos, o Senhor está levantando homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, homens e mulheres que estavam, Senhor amado, no engano, Pai amado, o Senhor está abrindo os olhos espirituais para enxergar, Pai amado, toda a ação do inimigo, Senhor amado, será paralisada pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos, Senhor amado, esta cidade, Senhor, São Paulo do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos homens e mulheres, Pai amados, comprometidos com a verdade de Deus, homens e mulheres que entram na Tua presença crendo que o Senhor já ouviu o clamor, crendo, Pai amado, que eles estão sendo levantados pelo Senhor, Pai amado, para onde andarem, aonde estiverem, fazerem a diferença, serem o sal da terra e a luz do mundo, Pai. Nós profetizamos filhos, Pai amado, querido Deus, que honrarão os seus pais, Pai amado, querido Deus. Nós profetizamos corações quebrantados de pais, Pai amado, em nome de Jesus, com os seus filhos, de filhos para com os seus pais. Senhor, nós profetizamos a paz nessa cidade. Nós profetizamos a paz de Deus, Pai amado, invadindo, Pai amado, querido Deus, os lares, Pai, porque o Senhor habita em nós, o reino de Deus já foi estabelecido, Pai amado. Senhor, o Senhor está conosco. Nós profetizamos homens e mulheres, Pai amado, levantando e declarando a palavra de vida, declarando que está havendo conversão agora, está havendo conversões agora, está havendo cura agora, está havendo libertação agora, mente cauterizada seja agora quebrada pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Em nome de todo o poder das trevas, nós denunciamos e dizemos: basta, em nome de Jesus, arreda-te, Satanás,
Em nome de Jesus, nós proibimos que você continue articulando todo o espírito de Jezabel, espírito de manipulação. Nós profetizamos que já caiu por terra pelo poder que é no nome de Jesus, Pai amado, que todos declararão: ah, o Senhor deu ordens aos seus anjos. Hoje eu tive uma experiência com Deus. Deus tocou nos meus ouvidos, eu ouvi a voz de Deus. Agora, cale-se todas as outras vozes, que somente a voz do Espírito de Deus fale ao espírito desses homens e dessas mulheres. Volta-te para mim, filho meu, volta para mim, filha minha, eis que estou aqui te esperando. Volta para mim. O Espírito de Deus falando, tu és meu, tu és minha, volta para mim. Homens e mulheres que conseguem agora ver, pode começar a profetizar com os teus lábios, que a fé de contarabas, o Senhor faz do nada ou tudo. Pode começar a profetizar que o Senhor está movendo a tua família, o Senhor está movendo os lugares aqui em São Paulo, aonde estão reunidos ali, para adorar outros deuses, demônios. Mas Deus, nós clamamos que a Shekinah do Senhor venha e dissipe todas as trevas, Senhor, e que seja um caos, Deus, e que em nome de Jesus brilhe a tua luz, Deus, que o teu poder se manifeste e que todos vejam que o soberano, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, se manifestou neste momento, Pai. Nós declaramos, Deus, Pai, nós declaramos homens e mulheres sedentos por Ti, homens e mulheres cheios, Pai, de desejo, de não somente ouvir a Tua voz, mas de se render completamente ao Espírito Santo de Deus. Nós declaramos homens, Pai amado, com tanta sabedoria, a sabedoria rendida aos pés de Deus. Nós declaramos corações que estavam endurecidos, quebrantados ao poder de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus a carne submissa ao poder do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus a mente, Pai amado, que os pensamentos sejam os pensamentos do alto, os pensamentos que edificam, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Pai amado, querido Deus, homens e mulheres, Pai amado, atentos a ouvir a Tua voz, Senhor, com um coração completamente entregue para ouvir e Te obedecer. Nós declaramos que não seremos mais os mesmos, Deus, mas que o Senhor nos levanta, Pai amado, para profetizar, para avançar, para acreditar que o sobrenatural vai acontecer, Pai, que nós estamos andando sobre as águas e continuaremos andando sobre as águas, e lembraremos quem nos chamou é que nos capacitará, que aquele que nos escolheu é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou agir. O Senhor é Deus. Nós declaramos que o poder de Deus está em nós, e nós nos lembraremos e usaremos o poder de Deus, Pai amado, para lembrar que do nada o Senhor fez tudo, Pai amado. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e declaramos que a bênção do Senhor já está sobre nós, e aonde formos, aquele que ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, que hoje Ele te ordena, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão, e benditos serão na cidade, no campo, aonde estiverem, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Uou! Aleluia! Glória a Deus! Suba a presença de Deus, o incenso das nossas orações. Amém, amados? Aleluia! Aleluia! Amados, é exatamente isto que aconteceu naquele arraial. E é exatamente isso que aconteceu hoje, nesta tarde, neste lugar.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se o meu povo que me ama, que me conhece, se o meu povo que chama pelo meu nome, se o meu povo que se desvia do caminho mau, que me busca, esse meu povo, o Senhor diz, se esse povo clama ao Senhor, se esse povo busca ao Senhor em oração, se esse povo desvia do caminho maligno, o Senhor diz que Ele ouve dos céus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. Aleluia! A praga cessa. Aleluia! O Senhor sara o nosso Brasil. Aleluia! Louvado seja Teu nome, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Amados irmãos, precisamos compreender, precisamos tomar isso, amados, em nosso coração. A oração é o primeiro movimento que nós temos que fazer. Queridos, eu sei que o compartilhar, você ir a alguém, é um movimento que você faz. Mas eu gostaria que nós pudéssemos compreender essa verdade espiritual de que a oração é o nosso primeiro movimento. A oração precisa ser tomada em nossas vidas como o primeiro movimento em favor das vidas. Eu queria ler com vocês, por favor, abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. E agora atenta para os versículos de 1 a 4. Atenta. Olha que coisa tremenda. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que tremenda palavra. Amados, observe como a oração está intimamente ligada ao evangelismo. Observe aqui, primeiro começa dizendo, antes de tudo. Antes de tudo quer dizer, queridos, a oração é o primeiro movimento. Antes de tudo, antes de você compartilhar para alguém do Evangelho, você vai suplicar a Deus em favor deste alguém. Você vai interceder em favor deste alguém. Antes de você falar sobre Deus a essa pessoa, você vai falar desta pessoa a Deus. Amém? Você vai chegar a Deus e falar a respeito dela. Depois você chega a ela e fala a respeito de Deus. É isso que o texto nos recomenda. Antes de tudo, se use a prática da oração. Agora observa, em favor de todos os homens. A oração em favor de todos os homens. E agora veja, por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então preste atenção, nós vamos orar por todos os homens, porque é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você veja a ligação profunda que há entre oração, intercessão e salvação de vidas. E aqui eu gostaria muito de chamar a atenção dessa expressão inicial, antes de tudo. Antes de tudo significa, primeiro vamos orar. Primeiro é o que chamamos de evangelismo de oração. Agora, amados, por que a oração é o primeiro movimento? A pergunta é, por que a oração deve ser o primeiro movimento?
gostaríamos de ajudar os irmãos nessa resposta. Primeiramente, a oração é o primeiro movimento, porque a movimentação de Deus segue o curso das orações. Nós precisamos compreender isso nas Escrituras, amados, e na vida. A movimentação do Senhor, eu quero dizer, a ação de Deus, o agir do Senhor, segue o curso das orações. Isso é muito tremendo. Isso significa dizer que o mover de Deus em favor de uma pessoa está muito ligado à oração que eu estou fazendo em favor desta pessoa. Observe bem, nós temos muitas pessoas, mas Deus vai estar atuando naquela específica. E por que Ele está atuando naquela? Porque é por aquela que você está orando. Isso quer dizer que a movimentação do Senhor segue o curso das orações que você está fazendo. Eu diria que as nossas orações formam o leito do rio, e o mover do Senhor é o próprio rio, as próprias águas. As águas seguem o leito, o mover do Senhor segue as orações. Olha que coisa tremenda. Quando você começa a se importar por alguém, você já vai ter a atenção do Senhor por esse alguém. Por quê? A movimentação do Senhor segue o curso das orações. Isso é tão tremendo. Eu queria ler um texto para vocês que ele parece chocante nesse sentido, que é Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz assim: o Senhor fala sobre uma cidade pecaminosa, uma cidade transgressora chamada Jerusalém, que é muito semelhante ao que vivemos hoje no Brasil. E ali ele diz: eu busquei entre eles é entre aqueles que são daquela cidade, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Observe que esse texto é muito semelhante a Isaías 59:16, onde o Senhor fica admirado de não ter encontrado um intercessor. Observe bem o que acabamos de ler, amados. Ele diz que buscou entre as pessoas alguém que se colocasse entre ele e a cidade, alguém que se colocasse em favor da cidade perante Deus. E ele diz aqui: para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que dá a entender? O que dá a entender é que, se ele encontra alguém, ele não destruirá a cidade, e se ele não encontra ninguém, a cidade será destruída. O que isso me ensina é que a movimentação do Senhor de destruir ou de não destruir segue o curso da oração. Olha o quanto isso é sério. É o nosso papel, é o papel do sacerdote, se colocar no meio com o incenso das orações e dizer: cessa essa praga, Senhor. Isso é tremendo. Uma segunda razão porque a oração, ela deve ser o primeiro movimento, é porque a oração, amados, por quem compartilha a palavra,
vem antes da palavra compartilhada. Vou explicar. A Bíblia nos mostra que orar por quem compartilha a palavra vem antes da própria palavra compartilhada. Por isso a oração tem que ser antes de tudo. Ela tem que ser o primeiro movimento. Por quê? Porque a Bíblia nos recomenda orar pela pessoa, a pessoa que vai compartilhar a palavra. Isso quer dizer, então, que nós estaremos orando pelas pessoas que vão ministrar a palavra. E essa oração precisa vir antes. Antes de quê? Antes da própria palavra chegar à pessoa. Observe isso. Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. Se você observar o contexto de Mateus 9, você vai ver que o Senhor está diante de uma multidão, e uma multidão perdida. E ele diz que são como que ovelhas que não têm pastor. E diante daquele quadro, a Bíblia diz aqui, e então se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, diga rogai. O que é rogar? Rogar é orar, rogar é suplicar, rogar é chegar diante de Deus e interceder, orar. Então observe. A oração é o primeiro movimento. Por quê? Porque antes de compartilhar a palavra para alguém, é preciso que nós oremos por essas pessoas que irão compartilhar a palavra. Aqui ele está dizendo, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E é interessante que a palavra mande, na língua grega, ekbalo, significa lance com força. Esse mande aqui é expulse. É o sentido de, é algo feito até com uma certa violência, de falar assim, sai daqui. Mande, é orar. Nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor mande. Para que o Senhor mande para que o Senhor chegue e fale assim, vá! Mas sai, o que está fazendo aqui? Sai daqui! É um negócio que tira você, assim, com uma certa violência, porque a gente fica enraizado, não fica? A gente fica enraizado, a gente fica muito ensimesmado, voltado para nós. Vivemos uma geração assim tão individualista, tão voltada para as suas próprias situações, e os campos já estão brancos para a ceifa. A ceifa está aí, as pessoas estão clamando, e nós estamos aqui, ensimesmados, presos dentro de uma bolha. E aqui o Senhor está dizendo, ore, mas ore assim, para que o Senhor nos expulse daqui e nos lance para a colheita. Amém, amados? Diga ao irmão do seu lado, sai daqui! Sai daqui! Vá colher! Ao invés de você mandar ele, vai tomar banho, fala com ele assim, vá colher! Porque, amados, já é tempo da colheita. Precisamos orar. Agora, olha só que tremendo. Por isso que a oração vem antes. Olha o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, um pedido de oração. Efésios capítulo 6, versículos 17 a 20. Eu queria ler com vocês.
Olha que texto tremendo, em que o apóstolo Paulo ele está pedindo oração. Efésios 6, 17 a 20 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Agora veja, para que nós vamos orar? Olha o que o apóstolo está dizendo: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? O que ele está dizendo aqui? Ele está pedindo oração. A oração vem primeiro. Por quê? Porque nós vamos orar um pelo outro aqui. Amém? E eu vou orar por você, para quê? Para que no abrir da tua boca seja dada a palavra. Amém? E aqui, ó, e não é só isso não. Seja dada a palavra para que você possa compartilhar com intrepidez, compartilhar com ousadia, compartilhar. Observe, amados, você sabe, eu, que compartilhar do Evangelho não é uma experiência leve, é uma experiência debaixo de uma tensão. Há uma guerra espiritual, há um medo, há uma vergonha, há uma timidez, em graus maiores ou menores, mas todos nós temos essa experiência do medo, da timidez, do acanhamento, da covardia, da vergonha. Por isso o apóstolo está orando aqui, e ele está dizendo: igreja de Éfeso, orem por mim, para que ao abrir da minha boca seja-me dada a palavra, para que com ousadia, com intrepidez, com poder, eu fale do mistério de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos orar. Amém? Por isso a oração é o primeiro movimento, para que o Senhor nos dê um espírito de ousadia. A palavra já diz isto, que Ele não nos deu espírito de medo ou de covardia, Ele nos deu espírito de poder, de ousadia, de amor e de moderação. Amém? Glória a Deus. E amados, terceira e última razão, porque a oração vem primeiro, é porque nós estamos lidando com uma guerra espiritual. Compartilhar o Evangelho, amados, é uma batalha. Compartilhar o Evangelho é chegar numa terra ocupada, ocupada por espíritos malignos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendam o Evangelho que a gente compartilha. Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz que os filhos da desobediência estão debaixo da atuação da potestade do ar. Então não é uma coisa simples chegar em Canaã. Lá é terra ocupada. Lá tem os heveus, os heteus, os amorreus, os jebuseus, os eueus, e os eus. E aí o Senhor diz a nós assim: entra e possua. Entra e toma posse.
é guerra. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6, diz: nesta guerra, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e desfazer todo sofisma. Sofisma é a palavra grega logismos, lógica. O que a Bíblia está dizendo é que as pessoas para as quais vamos compartilhar do Evangelho estão cativas em fortalezas, fortalezas estas construídas com lógicas. O material da fortaleza é a lógica. Lógica é aquilo que faz sentido para a pessoa, mas não faz sentido para Deus. E a própria pessoa nem sabe que aquele sentido que ela tem de vida é uma cadeia, é uma prisão, é uma fortaleza. Mas a Bíblia diz que a oração é uma arma. Porque é pela oração que nós tomamos a palavra de Deus como arma contra tudo aquilo que resiste ao Evangelho. Nessa tarde agora não será possível nós falarmos sobre estas lógicas e fortalezas espirituais, porque é necessário que nós identifiquemos as fortalezas. Mas eu já queria anunciar, se você não se inscreveu nesses workshops, amanhã, às 14h30, um deles estaremos tratando deste assunto, que é, tudo começa pela oração, como orar pelo seu oikos. E aí vamos ter um tempo suficiente para identificarmos quais são as fortalezas que têm prendido o povo brasileiro de um modo coletivo e que têm prendido as pessoas, colegas, amigos e familiares nossos. E qual é a palavra que Deus tem para destruição destas fortalezas? Vamos buscar juntos do Senhor. Amém, amados? Queridos, nós estamos vivendo em tempos em que o Evangelho será compartilhado e pregado em todo o mundo. E ninguém vai amordaçar a nossa boca. Ninguém vai nos calar. Por mais que tentem se levantar governos nesta América Latina para proibir a pregação do Evangelho e criminalizar a pregação da palavra, há uma igreja de sacerdotes que se levantam em oração para dizer: aqui não, em nome de Jesus. Porque este povo do Brasil e da América Latina é um povo bom, que necessita ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um povo que merece e tem o direito de ouvir a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tudo começa pela oração. Amém? Vamos ficar em